Boa noite, alunos do EJA. Essa seria a nossa última aula para finalizar este semestre. Seria uma revisão também sobre regionalização do espaço mundial. Professora Priscila, de Geografia, e nós vamos rever alguns assuntos que nós já estudamos e também conhecer um pouquinho mais sobre a regionalização do espaço mundial. O que significa regionalizar? Regionalizar um determinado espaço geográfico significa dividir, agrupar suas partes e regiões de acordo com as características comuns previamente estabelecidas. O espaço geográfico pode ser dividido e classificado de diferentes modos, critérios, em regiões ou grupos de países, por ser diferenciado em função da variedade de elementos da natureza, o clima, relevo, solo, vegetação e das sociedades, produção de riquezas, cultura, etc. Podem existir diferentes propostas de regionalização, pois quem agrupa ou reúne suas partes o faz de acordo com uma finalidade específica. Regionalizar, primeiramente, precisa ver o tipo de espaço que nós temos. Algumas características podem ser semelhantes, como a natureza, que seriam os elementos naturais, podem ser os elementos sociais, ou o grupo de pessoas que ali vivem também. Aqui nós temos o planisfério, e aí para analisar, como o mundo está regionalizado, então o que nós podemos observar neste planisfério? Primeiramente, a visão que nós temos aqui seria dos continentes. Então, o mundo ele está regionalizado a partir do grupo de continentes. Então, nós temos os continentes americano, que está subdividido entre América do Norte Central e América do Sul, porém formam um único bloco continental. Nós temos a África, a Europa, a Ásia e a Oceania, além da Antártida. São continentes formados por blocos de terras emersas que estão, no caso, circundado por águas oceânicas. Isso é uma forma de regionalização que nós temos. Isso é o nosso mundo, É uma forma de regionalizar também. Como nós temos linhas imaginárias que dividem também de forma imaginária o nosso globo terrestre, também é uma forma de dividir o nosso planeta. Primeiro, a linha do Equador, que divide a Terra entre norte e sul, e o meridiano de Greenwich, que divide a Terra entre leste e oeste. Então, para falar do meridiano, que é a linha na parte vertical, a parte que está ao leste compreende aí parte da África, Europa, Ásia, Oceania, Japão. A parte oeste pega aí um pedaço, da Europa, uma parte da África, ao continente americano, a Groenlândia. Então, tudo isso faz parte da parte oeste da linha do meridiano. Agora, se falar da linha do Equador, a maior parte dos continentes se concentram no norte, hemisfério norte. Então, uma pequena parte da América do Sul está acima da linha do Equador. Metade do continente africano está acima da linha do Equador. Apenas a Oceania está abaixo. E os demais continentes estão acima da linha do Equador, ou seja, no hemisfério norte. Então, a América do Sul, quase toda a sua extensão, uma parte do continente africano, e a Oceania e uma parte pequena da Ásia no hemisfério sul e a Antártida no hemisfério sul.
Limitações desta regionalização. Então, nós temos os continentes, grandes extensões de terras emersas cercadas por oceanos e mares. Tradicionalmente, considera-se que são 6 os continentes: América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. O parâmetro normalmente utilizado para definir o continente considera-se extensões de terras maiores do que a Groenlândia. Então, menor do que isso não se considera um continente. A Europa, geograficamente, é uma península de um continente denominado Euroásia, e só é considerada continente em virtude de ter sido berço da civilização ocidental. Então, por isso, como ela tem essa interligação com a Ásia, ela é denominada continente por ter sido o berço das civilizações ocidentais. A Oceania é um continente formado por vários arquipélagos e não uma grande extensão de terra cercada por mares e oceanos. Groenlândia é considerada a maior ilha do mundo, com 2.175.600 km². É um território autônomo da Dinamarca. Já a Austrália, com seus 7.682.300 km², não é considerada pela maior parte dos geógrafos como uma ilha, mas como uma porção continental da Oceania, devido à sua grande dimensão. Então, aqui ao lado, nós temos aí a Austrália e a comparação em relação, à Groenlândia. Então, sendo assim, ela não é comparada como uma terra imersa em um continente. Então, essa seria a maior ilha pertencente à Dinamarca. Aqui nós temos as divisões dos continentes. No mapa ele está assim: América em vermelho, Europa em roxo, a Ásia em amarelo, rosa Oceania, verde a África e branco a Antártida. Grandes porções de terras emersas, grandes massas continentais. Continente, nós temos o americano, continente Oceania, continente Antártida ou Antártida, continente Euro-África Asiático, porque eles estão interligados com a construção do Canal de Suez, separação da massa continental africana da massa euroasiática. Continente americano, continente euroasiático, Euroásia, continente africano, continente Oceania, continente Antártico. Tradicional divisão do continente, critério histórico-cultural: continente americano, continente europeu, continente asiático, continente africano, continente Oceania e continente Antártida. A regionalização do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, por sistemas políticos e econômicos, blocos capitalistas e blocos socialistas. A ordem mundial bipolar, até o período de 1945 a 1991. O mundo era dividido por blocos, países considerados capitalistas e países que eram considerados socialistas. Então, aqui, pelo mapa, os que estão na cor verde eram considerados capitalistas e os países que estão em rosa eram países socialistas. Então, essa era a divisão do mundo. Era uma divisão política e econômica também. Então, até a Segunda Guerra Mundial, era assim que o mundo era dividido: quem era socialista e quem era capitalista. Depois, segundo, por sistemas políticos e econômicos e nível de desenvolvimento. Aí nós teríamos primeiro, segundo e terceiro mundo. Aí no período de 1989. Primeiro mundo, países ricos e industrializados, seriam os países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas. E terceiro mundo, países capitalistas e subdesenvolvidos. No mapa, primeiro mundo está Canadá, Estados Unidos, França, Reino Unido, Austrália, em amarelo. Segundo mundo,
Nós temos Cuba, Nicarágua, Argélia, Egito, Congo. Nós temos a União Soviética, China. São países que são considerados, segundo o mundo, socialistas. O Japão entra também no primeiro mundo. Tá? E terceiro mundo, nós temos América do Sul, México, parte da África, Irã, Índia, África do Sul. São países de terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. 3. Regionalização por nível de desenvolvimento socioeconômico. Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Pelo mapa nós temos a linha divisória norte-sul. Essa linha divide os países do hemisfério norte e do hemisfério sul, que seria a concentração. Países do norte, desenvolvidos, países do sul, subdesenvolvidos. Com a única diferença que a Austrália se consideraria país desenvolvido, mas está no hemisfério sul. Então essa linha teria uma curva, buscando a Austrália como país desenvolvido. Não considera a linha do Equador como marco divisório, mas as condições socioeconômicas dos países. Por isso que essa linha divisória ela não tem como referência a linha do Equador, e sim o nível de desenvolvimento dos países. É uma forma de regionalização muito limitada. O leitor pode ser levado a considerar que todos os países do norte e todos os países do sul apresentam o mesmo nível de desenvolvimento socioeconômico, e não é bem assim. Alguns países do norte não têm o mesmo nível de desenvolvimento econômico, o mesmo nível de industrialização. Existem países que estão no alto nível de desenvolvimento e outros que ainda precisam melhorar. Então aí há uma falsa sensação, né, de marco divisório. Enquanto também na parte sul, países que já estão avançando em nível de desenvolvimento, como no caso do Brasil, Argentina, África do Sul, que poderiam já estar acentuando nessa linha divisória. Então, essa forma de regionalizar, né, não tem um critério muito específico. Países emergentes, também chamados de economias emergentes ou de países em desenvolvimento, são aqueles classificados como subdesenvolvidos e que, no entanto, apresentam um relativo desenvolvimento econômico e social, em comparação com as nações mais pobres do planeta. São países que possuem níveis médios ou até um pouco elevados de desenvolvimento humano. Ou seja, a população até tem condições de vida melhor, um padrão de vida melhor, bem como um certo nível de industrialização e crescimento econômico, embora seja praticamente possível generalizar dados e informação semelhante para todos os países inseridos nessa classificação. Nesse contexto, executam-se os países que viviam períodos socialistas, ou mais precisamente de uma economia planificada, tais como a Rússia e a China, embora a abertura posterior de suas economias tenha permitido a ampla entrada também de empresas estrangeiras. No caso da China, essas empresas, via de regra, devem-se sempre a se associar em joint venture a uma empresa local que instalaram-se nas áreas denominadas por Zonas Econômicas Especiais, que é as EEs. Já a Rússia, enquanto União Soviética, priorizou uma industrialização focada nas indústrias de base de bens de capital, concentrando os esforços no desenvolvimento de siderúrgicas, metalúrgicas, indústrias de químicas, têxteis, entre outros. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de países emergentes por continente, que são bastante industrializados. América Latina, no Brasil, Argentina e México. Na Ásia, os tigres asiáticos, que seriam a Coreia do Sul, Taiwan,
Hong Kong, Singapura, os Novos Tigres, né, que é a Tailândia, a Indonésia e também a Índia, e na África, a África do Sul. Só para recordar também, né, que há uma divisão também segundo, né, a questão da religião, o mapa de civilizações segundo Hamilton. Então, o mundo dividido em relação à cultura religiosa. Então, o que nós temos aqui seria os países da cultura ocidental, cristã ortodoxa. Nós temos também a cultura latino-americana. Nós temos a cultura, né, da chinesa. Nós temos a cultura budista, a japonesa. E também configura uma outra forma de divisão do mundo pela cultura religiosa, né? E que foi uma tese defendida, né, pelo Hamilton, Samuel Hamilton, que formulou essa ideia de que o choque de civilizações ocorre pelo fato das pessoas, né, terem culturas diferentes, e com o processo de globalização ficou mais acentuado esse choque entre as nações. Bom, finalizo por aqui. Seria a nossa última aula do terceiro ano e para a próxima semana a nossa prova final. Então, agradeço a vocês por todo o empenho, toda a dedicação, todo o esforço que vocês tiveram nesses dias que nós tivemos aulas remotas. Sei que não foi fácil para ninguém, mas chegamos até aqui e sei que tudo que foi aprendido na dificuldade, na luta, e vai ser muito válido no futuro de vocês também. Eu agradeço mesmo, de verdade, pelo apoio que eu obtive de cada aluno, pela paciência, pela compreensão, e só tenho que agradecer mesmo, de verdade, por tudo que vocês fizeram por nós, professores, e pela paciência também que vocês tiveram com a gente. No fundo do meu coração, desejo o maior sucesso na vida de vocês. Um forte abraço.